oração de graça especial, estamos fazendo uma caminhada pelo livro do Êxodo e na intenção de conhecermos ao nosso Deus, o Deus vivo, face a face com o Senhor. E hoje, na nossa primeira estação, na nossa primeira parada, vamos pensar sobre a fé que desafia. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Êxodo 1:17. Nossa aventura começa com um ato de desafio. Duas mulheres chamadas Sifrá e Puá, tementes a Deus, recusaram-se a obedecer a uma ordem direta do rei. Essa foi uma rebelião legítima. Foi por meio da semeadura de resistência à injustiça que o caráter e a fé de Moisés foram firmados. A situação era a seguinte: o povo hebreu se multiplicara e tornara-se uma ameaça para o Egito. O faraó do Egito, que não conhecia sua história, como José tinha servido a um de seus grandes antepassados e livrado a nação da fome. Simplesmente olhou para os fatos e concluiu que se a guerra estourasse, os hebreus se juntariam a seus inimigos. Então, seria melhor subjugá-los antes que isso acontecesse. Mas não parou por aí. O faraó resolveu colocá-los para trabalhar como escravos. Afinal, era um potencial de trabalho inexplorado. Parecia um bom plano, mas saiu pela culatra. O livro de Êxodo é cheio de ironias, você vai perceber isso. Os egípcios forçaram os israelitas a trabalhar nos campos, fazer tijolos e argamassa e realizar seus projetos de construção ambiciosos. Uma cidade inteira, Ramsés, foi construída com a mão de obra barata. Porém, a escravidão dos hebreus não trouxe mais segurança para o Egito. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Como em todos os governos repressivos, o medo gerou mais opressão. É importante notar que os métodos injustos raramente produzem os resultados desejados a longo prazo. Quando as políticas governamentais opressivas falham, a tendência é aumentar ainda mais a injustiça, em lugar de resolver os problemas fundamentais. E aí se percebe que não adianta nada toda essa opressão. A solução brilhante do faraó foi abortar o crescimento da população estrangeira. Assim, Sifrá e Puá, que atuaram como parteiras para as mulheres hebreias, receberam ordens para matar todos os meninos recém-nascidos. As mulheres não obedeceram a essa ordem. Quando confrontadas, elas habilmente se desculparam. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Versículo 18 e 21 do capítulo 1 de Êxodo. As parteiras podem não ter entendido como Deus as estava usando. No entanto, elas sabiam instintivamente o que era certo e agiram de acordo. As Escrituras nos dizem que devemos nos submeter às autoridades governamentais. Essa é uma ordem válida na maioria das vezes,
Mas quando tememos a Deus, haverá um momento em que teremos de resistir ao governo humano e nos render à autoridade divina. Todo governo deve proteger o bem e punir o mal. Romanos 13, 3. Quando o governo protege os maus e pune os bons, então nossa submissão à autoridade legal acaba. Dessa forma, passamos a ser perseguidos por causa da justiça. O irmão André, ele dá um testemunho dizendo o seguinte: eu tive de enfrentar esse dilema logo após a publicação do meu livro O Contrabandista de Deus. As pessoas questionavam se minha atitude de contrabandear Bíblias para os países da Cortina de Ferro não era uma rebelião contra os governos instituídos por Deus. Bem, sim, na verdade era. Eu precisei me defender biblicamente e por isso decidi escrever um livro, o segundo livro intitulado Não Há Portas Fechadas. A história da igreja é frequentemente ligada a rebeliões. Por exemplo, em muitos países de origem muçulmana é ilegal para os muçulmanos se converterem ao cristianismo. Entretanto, centenas de milhares de pessoas estão violando a lei e tornando-se seguidores de Jesus. Isso não é novidade. Tudo começou em Atos, quando as autoridades judaicas prenderam Pedro e João, então ordenou-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Veja a sua resposta. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4, 19 e 20. Os apóstolos fizeram o que Jesus disse: ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho. Foi preciso coragem. Eles pagaram um preço muito alto. Eles estavam constantemente em apuros com as autoridades governamentais. Custou a vida de muitos deles. Ainda hoje, muitos continuam a pagar esse preço. Agora vamos lá para a nossa sessão de reflexão. Para pensar, você tem um exemplo de fé em sua família ou comunidade? Caso tenha, traga à lembrança o que essa pessoa fez que o inspirou a seguir seu exemplo. Vou repetir. Você tem um exemplo de fé em sua família ou comunidade? Caso tenha, traga à lembrança o que essa pessoa fez e o que o inspirou a seguir seu exemplo. Procure escrever a sua resposta, como eu falei ontem. Será muito interessante se você mantiver um diário, marcando o dia direitinho, a reflexão, o texto que nós usamos, né, o texto bíblico, e a pergunta para pensar e a sua resposta. Porque aí depois você poderá fazer uma leitura completa e ver quanta coisa boa o Pai do Céu falou ao seu coração. Deus te abençoe, um grande abraço pastoral, um abraço amigo. Amanhã a gente segue na nossa viagem. Vamos parar na segunda estação, salvar um lindo bebê. Vamos participar da missão de salvar um lindo bebê que será chamado de Moisés.